Como priorizar projetos de software? Essa talvez seja uma dúvida que você tem, porque pessoas que lidam aí com backlogs de transformações tecnológicas comumente não sabem qual começar primeiro. Você já deve ter ouvido aquela de que quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Então eu vou passar para vocês nesse vídeo um método que pode ajudar muito conforme você entender que é necessário organizar isso, tanto para que você preste conta para você mesmo de que o tempo da sua equipe está sendo bem gerenciado, quanto para eventualmente prestações de contas externas, análise de priorização que você precisa atualizar e assim por diante, certo? O motivo para esse conteúdo eu vou mostrar aqui para você e depois você pode conseguir esse mapa mental se você responder o NPS, é o seguinte, ó. Eu tenho uma mentorada, que eu estava conversando com ela ontem, inclusive, e a gente fez um assessment lá antes de fazer a mentoria com ela, e vimos o seguinte, ó, que ela precisava melhorar em Design Thinking, governança de portfólio e abordagens híbridas. E ela falou o seguinte, quando eu perguntei para ela, né, na primeira mentoria, olha, por onde que a gente vai começar? Ela falou assim, olha, vamos começar por Design Thinking, porque no caso ali ela é coordenadora de análise de negócio. Então, Design Thinking aí são técnicas para você coletar requisitos, né? Então, muitas vezes parece fácil, vai lá e colete os requisitos. A gente sabe que não é bem assim. Então, é uma coisa desafiadora. Existem técnicas, existe toda uma área de conhecimento similar à gestão de projetos para que você colete requisitos adequadamente, né? Então, o que a gente avaliou? Eu fui investigar ali que acontecia. Ela trabalha ali responsável pela transformação e sustentação das tecnologias do back-office de uma empresa, uma multinacional. E ela tem fontes de priorização de demandas, né? Então a gente viu lá que, olha, governança de portfólio, ou seja, você gerenciar direito ali o que precisa ser feito no começo, depois no médio prazo, no longo prazo, é importante, né? Não só você priorizar, mas você gerenciar adequadamente uma vez que foi priorizado um grupo de projetos, né? Que é diferente de você gerenciar um projeto só. Então eu vi que a gente viu que ela tem demandas de chamados, ou seja, poxa, vai lá, o cara abre um chamado para usar ali o RP. Pode ser que esteja realmente com um bug, né? Pode ser que só o usuário não saiba usar, ou pode ser que ele esteja sugerindo uma melhoria. E aí os chamados geram uma fonte, né, de priorização de demandas, né, do que a equipe dela precisa atuar. E ela tem também um backlog do quê? Das sugestões de melhoria que já se tornaram melhorias validadas e também das transformações estruturantes. Ela deu um exemplo lá, pô, a gente tem que fazer uma adaptação aqui no sistema financeiro para atender uma demanda de regulamentação, por exemplo, reforma tributária, né? Então, a gente viu que, na verdade, ela precisa, primeiro, melhorar a governança de portfólio, porque tá tudo, digamos assim, misturado aqui o que ela precisa fazer nessas fontes de demanda, e aí ela vai estudar primeiro a HP, vou mostrar aqui para vocês esse método hoje, tá? Não vou conseguir aprofundar muito, mas vou deixar aqui o mapa mental para você baixar e poder estudar mais. E uma vez que ela consegue priorizar adequadamente, aí ela vai estudar o MAP, que é a principal referência de gestão de portfólio do mundo. Depois que ela entende sobre priorização e gestão de grupos de projetos, aí ela vai entender abordagens híbridas, como por exemplo o Prince2 Agile ou o GHS, que é um método que hoje tem uma condição especial para você começar por apenas R$17. Não sei quanto você está vendo esse vídeo, mas é uma condição bem exclusiva mesmo. E depois, Design Thinking, por exemplo, estudando o PMI, estudando o IBA, né? São instituições diferentes. O PMI tem referências de análise de negócio, mas o IBA também. Então, a partir disso, deixa eu dar um enter aqui, ó, IBA. A partir desse contexto, a gente viu que, na verdade, não era Design Thinking que deveria começar. Ela deveria começar por aqui, depois por aqui. E Design Thinking é o que? É quando o projeto já está selecionado, porque ele é o mais importante, conforme o processo de priorização de portfólio, aí você vai usar a análise de requisitos para que os requisitos sejam bons, né? Mas a gestão de requisitos é apenas um dos elementos que você precisa gerenciar adequadamente, tá bom? Então, olha, se você está chegando nesse canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Agostinho Risso e eu ajudo você aqui a se tornar um gestor de projetos de software altamente organizado, produtivo e realizado. Se você quer mais conteúdos que vão ajudar você a chegar nesse objetivo, é só você tocar aqui para se inscrever no canal. Não esquece de deixar o seu like é muito importante nesse vídeo para eu saber que, poxa, foi relevante para você, você gostou, você quer mais conteúdo. Se você deixar um comentário com a sua visão, a sua contribuição,
saiba que a sua contribuição vale muito, né? Você não tem noção quanto que é importante para mim ver que alguém foi lá e se esforçou em deixar o conteúdo ainda melhor. Lá e deixar um comentário, uma visão complementar, né? Poxa, eu também vou me beneficiar disso aí, porque eu tenho várias demandas para serem gerenciadas ao mesmo tempo, enfim. A sua visão específica, a sua forma de complementar esse conteúdo. Pô, eu prefiro estudar análise de negócios e requisitos pelo PMI, ou eu prefiro pelo IBA, enfim, né? Deixa o seu caso aí de análise de requisitos ou priorização de portfólio, que vai ser muito bacana, seja muito bem-vindo a esse canal, beleza? Ó, a gente vai falar sempre em conteúdos mais densos aqui, da seguinte forma. Ó, primeiro, o que é, né, pra gente contextualizar, depois vamos para os benefícios e fechamos no como, né? Então, o que é a priorização de projetos, gente? Ó, são os processos para você definir critérios, priorizar esses critérios, ou seja, dentre esses critérios, quais são mais importantes? Vou mostrar aqui para você um detalhe. Depois você define as demandas que se tornarão projetos e aí você prioriza as demandas, tá? Então nem tudo isso aqui vai para priorização, apenas o que faz sentido. Aí você vai e prioriza essas demandas conforme os critérios. Então isso aqui basicamente é a priorização de projetos, né? Comumente as pessoas falam assim, comece esse aqui primeiro, por quê? Porque parece ser o mais adequado, mas pelo quê? Às vezes é muito pelo feeling ali do gestor, do diretor, enfim. E isso pode dar problema. É claro, no caso dela ali, como ela comentou, eu tenho um projeto para atender um requisito legal. Poxa, não é se faz ou não faz, quando não faz. É até determinada data o requisito legal precisa ser atendido. Então, a própria obrigatoriedade legal é um critério muito forte que você não vai submeter isso a um processo de priorização, né? Então, esse é um ponto. Aí, veja só, quais os benefícios de você ter critérios? O primeiro benefício é o que até eu estava comentando anteriormente, é você ter uma alocação inteligente dos recursos sob sua responsabilidade. Então, como ela tem gente que atua no back-office, atendendo chamado, corrigindo bug, dando orientação para o usuário, parte do tempo da equipe dela fica em operações, parte em projetos, né? Então, esse balanceamento aqui é muito importante, porque às vezes ela tem a mesma equipe para as duas coisas. E um outro ponto importante é uma justificativa bem fundada para alocar recursos e metas sendo perseguidos. Olha, a minha equipe está trabalhando aqui tantas horas em tais projetos e tantas horas em tal operação, porque nós estamos perseguindo essas metas de negócio. Essa é a diferença, por exemplo, de você dominar bem uma abordagem híbrida, que vai te entregar flexibilidade de escopo, mas você está perseguindo metas de negócio bem claras, né? Então esse é um ponto importante para você analisar. Então como que você vai fazer isso? Para priorizar projetos, é importante você conhecer um método, como por exemplo o AHP. Vou te mostrar essa referência aqui. Eu vou abrir o link, você pode ter acesso a esse mapa mental. Novamente lembrando isso para você. Então é um artigo que o Ricardo Vargas fez. O Ricardo Vargas é uma das principais referências aí, oh meu Deus, de gestão de projetos do mundo. E você abre esse link aqui e baixa o material. Então, eu não vou ler todo o artigo aqui, eu vou só explicar alguns pontos-chave, mas ele explica, né, que esse é um método criado há bastante tempo, né, lá em 2002, etc, que ele fala, olha, a gente vai priorizar baseado em critérios de custo-benefício, né? E a gente vai olhar critérios como financeiros, aqui, veja, tem critérios e subcritérios, e estratégicos, né? Critérios estratégicos, riscos, urgência, comprometimento das partes interessadas, conhecimento técnico, né? Ele está dando alguns exemplos aqui, ele mostra como que é a priorização multicritério. Então você tem ali uma meta da empresa, os critérios que derivam dessa meta, certo? E depois as alternativas e o quanto cada uma contribui com cada critério, entendendo que antes você viu qual critério é mais importante. E aí ele mostra essa escala, né, de SAT que você usa para priorizar e os critérios. Então, aqui é, por exemplo, estou comparando o critério 1 e 2. O critério 1 e o critério 1 têm uma igual importância, afinal de contas é o mesmo critério. Por outro lado, você coloca uma avaliação numérica. Quanto que o critério 1 é mais ou menos importante do que o 2 e a avaliação recíproca precisa acontecer do 2 para o 1, né? Então, se o 1 é 2 vezes mais importante do que o 2, então o 2 é 1 sobre 2 do 1, né? E ele mostra aqui exemplos de hierarquias, né, de critérios. Então, comprometimento de partes interessadas tem esses aqui. E ele, você vai ver que ele primeiro prioriza esses critérios aqui, certo? Depois ele prioriza esses aqui, para ficar uma priorização da priorização,
Gosto de complicar, mas fica mais completo mesmo, né? Então ele mostra aqui, ó, comprometimento. Para comprometimento é 1 para 1. Mas comprometimento é 1/5 só da importância do financeiro. Então, financeiro e comprometimento é uma relação de 5 vezes maior, tá vendo? Comprometimento para estratégicos é 1/9. Então, estratégicos para financeiro é 9. Quando você for fazer sua priorização multicritério, você faz uma tabela, né, uma planilha, e aí conforme você marca 1/5 em um, você já vai lá e marca 5 sobre um no outro para que tenha consistência, né? Que se você fala que, por exemplo, que A é mais importante do que B e B é mais importante do que C, você não pode falar que C é mais importante do que A, entendeu? Porque são classificações de importância que precisam de consistência, né? E quando você começa nessa aqui de, poxa, vou começar a priorizar 1 para 5 e 5 para 1 de um, para outros também tem que ter a mesma consistência, beleza? E aí ele prioriza aqui critérios entre si e aí vai dar um valor, né? Cada coluna dá, por exemplo, aqui dá 16, ele soma isso aqui, depois isso aqui dá 2.4 e assim por diante. E aí ele pega e começa a normalizar, porque ele tem que pegar esse 1 aqui, ó, e dividir por 16 para criar essa normalização. Então isso aqui faz parte do método, tá? Então se ele soma tudo isso aqui, por exemplo, vai dar 1, isso aqui sempre vai dar 1, né? Então a soma de cada coluna dá 1, que é a normalização dos dados. E aí depois ele cria esse vetor de Eigen aqui, que também faz parte do método, que é basicamente pegar os valores de cada linha e verificar ali quanto que eles representam do total, né, da priorização. Então ele criou o vetor de Eigen, depois ele calculou sem aproximação de vírgula, e aí viu ali o índice de consistência para ver se aquela priorização de um é mais importante do que o outro está consistente, né? E viu que tá, né? Deu ali 0.01, se tiver menor do que 10 é consistente. E ele viu, ó, os estratégicos são mais importantes que os financeiros, os critérios e assim por diante. E aí depois ele começa a fazer a mesma coisa para os subcritérios, tá vendo? Comprometimento das partes interessadas, ele vê dentro desses aqui quais são mais importantes. Dos financeiros, dos estratégicos, outros critérios, e viu ali, ó, o que é mais importante, certo? E gerou ali o índice de Eigen, né? E aí agora ele começa a olhar os projetos candidatos. Então veja, ó, esses projetos aqui são os projetos candidatos, e ele começa a comparar com cada subcritério que já tem um nível de prioridade. Então ele olha, poxa, o novo escritório para o sistema RP, o novo escritório é 5 vezes mais importante para comprometimento do time do que um sistema RP. Então o sistema RP é 1/5 do novo escritório para comprometimento do time. E ele fez isso para cada subcritério e viu lá no final o quanto cada critério é importante, né? Cada projeto é importante conforme o critério, e no final ele viu que os projetos mais importantes são esses aqui, tá vendo? Desenvolvimento de produto para mercado internacional. Então, assim, é um método que eu recomendo vocês seguirem. É claro, o artigo tá aqui como referência, porque aí você vai fazer uma priorização mais consistente, né? Mas o que você faz depois que você prioriza? Então, você precisa gerenciar o portfólio. Então, o método MAP é uma boa referência para você. Depois, você precisa gerenciar os projetos. Então, o GHS, que é o método que eu ensino, gestores de projetos a usarem abordagens híbridas para serem organizados, produtivos e realizados, é uma boa opção para você também. Mas saiba que a sua transformação tecnológica precisa depois ser sustentada por um PDCA e um SDCA. E aí entra conhecimento de gestão de processo, que eu também ensino, mas daí já no GHS completo, né? Não nesse novo produto que eu fiz, um valor muito mais acessível. Se você quer o mapa mental desse conteúdo, responde o NPS aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Espero que você consiga, a partir desse conteúdo, priorizar melhor aí os seus projetos de tecnologia, que você entre nessa jornada de se aperfeiçoar, tanto em priorização, gestão de portfólio, gestão de projetos e gestão de processos. Se você quer estudar comigo, vem aqui participar dessa jornada para você conquistar organização e produtividade nos seus projetos de software em menos de 5 dias. O link está aqui na descrição também. É só começar agora e vai ser uma grande satisfação poder contribuir com a sua carreira em tecnologia. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.